Na semana passada, Flávio Bolsonaro obteve a sua mais importante vitória na batalha judicial que trava contra a apuração do esquema de rachadinha em seu gabinete, à época em que exercia o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa do senador, que alega inocência e diz ser alvo de perseguição, conseguiu convencer os ministros do Superior Tribunal de Justiça que o juiz de primeira instância designado para o caso não teria competência legal para determinar diligências que ampararam a investigação. Por 4-1, o Superior Tribunal de Justiça aceitou um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anulou todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana do Rio no caso das rachadinhas. Com essa decisão, as apurações feitas pelo Ministério Público do Rio praticamente voltam a estaca zero. O STJ anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal de Flávio, de seu ex-assessor e braço direito Fabrício Queiroz e de outras 85 pessoas e 8 empresas listadas na investigação. Essas informações foram decisivas para comprovar que os funcionários devolviam parte dos salários que recebiam no gabinete e embasaram a denúncia até agora não analisada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado. Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outros 15 investigados foram denunciados por peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Agora, todo esse trabalho deverá ser refeito, caso o Ministério Público esteja disposto a levar essa investigação em frente. Mas qual o ânimo dos promotores para prosseguir nessa batalha? Quais provas ainda estão valendo e que podem facilitar a atuação dos investigadores? E até que ponto o imbróglio jurídico que levou à anulação das provas já foi desfeito? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com um repórter especial, Chico Otávio. Fique com a gente. Chico Otávio, explica pra gente por qual razão o Superior Tribunal de Justiça anulou praticamente todas as provas do caso das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Bom, essa decisão da quinta turma do STJ foi tomada porque os ministros entenderam, por 4-1, que o juiz Flávio Itabaiana, titular da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, não tinha competência para julgar um deputado estadual, que no caso Flávio Bolsonaro. Na época ele era deputado da Assembleia Legislativa do Rio. E aí o entendimento do STJ é de que a competência caberia ao órgão especial do TJ e não a um juiz de primeiro grau. Por isso que toda a decisão que ele tomou, as medidas cautelares no curso da investigação, e aí eu quero deixar bem claro, no curso da investigação e não do processo que não foi instaurado, todas essas decisões, então, passaram a ser nulas. E esse não foi o primeiro revés que o Ministério Público sofreu no caso das rachadinhas, né, Chico? O caso foi sendo desmontado aos poucos com várias decisões, né? Por exemplo, aquela que anulou a quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro, né? Isso já tinha sido uma decisão anterior do próprio STJ, dessa quinta turma, que anulou, num primeiro momento, somente as quebras de sigilo, entendendo que a decisão do juiz Flávio Itabaiana era incompleta, não estava bem justificada. Eu peço a mais respeitosa venha ao relator para dar parcial provimento ao presente agravo regimental e assim anular as duas decisões que decretaram a quebra de sigilo bancário e fiscal em benefício de todos os investigados, por manifesta ausência de fundamentação. E antes, um pouquinho mais atrás, uma Câmara Criminal do TJ já tinha tirado das mãos do próprio Flávio Itabaiana a competência e remetido para o órgão especial, que é formado pelos 25 mais antigos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ô Chico, esse processo todo, ele começa lá na investigação da chamada Operação Furna da Onça,
na Assembleia Legislativa do Rio e depois se desdobra no inquérito mesmo que envolve as rachadias especificamente no gabinete de Flávio Bolsonaro. A decisão do STJ ela acaba anulando qual tipo de prova? Por exemplo, teve um relatório do COAF que deu início a tudo isso lá atrás e depois teve quebras de sigilo. O que ainda vale e o que não vale mais? Boa pergunta, Maltic. O relatório do COAF não está anulado, porque ele não foi produzido por uma decisão ou uma medida cautelar assinada pelo juiz Flávio Itabaiana, né? Isso ainda é da época da Funda da Onça, que é um desdobramento, uma das etapas da Lava Jato do Rio, né, que investigava o desdobramento do esquema do ex-governador Sérgio Cabral na Assembleia Legislativa. O COAF, então, produziu relatórios para todos os deputados e que tinham movimentações atípicas, mas como o Flávio não era um investigado da Funda da Onça, a Funda da Onça estava restrita apenas aos deputados favorecidos com a caixinha dos empresários lá do Sérgio Cabral, especialmente os empresários de ônibus do setor de transporte urbano, né? Então, como ele não estava, todo esse material foi remetido para o Ministério Público Estadual, tá? E aí, gente, como o Ministério Público Estadual entendeu que a competência era do juízo de primeiro grau, né, porque o Flávio Bolsonaro teria cometido esse suposto crime de peculato, organização criminosa, lavagem, sem que isso tivesse a ver com a sua atividade parlamentar, então o Ministério Público distribuiu essa ação no juízo de primeiro grau e ela foi parar nas mãos, por livre distribuição, do juiz Flávio Itabaiana, titular da 27ª Vara Criminal da capital. Agora, Chico, apesar do relatório do COAF estar mantido, né, porque foi produzido antes, tudo que foi produzido depois cai por terra, né? Quer dizer, quebras de sigilo, apreensões de computadores, apreensões feitas na loja de chocolates do Flávio, em relação aos sócios, ao Fabrício Queiroz. Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo prenderam agora há pouco o Fabrício Queiroz, que foi assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio. Fabrício Queiroz estava em Atibaia, interior de São Paulo, no imóvel do advogado de Flávio Bolsonaro. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Rio. Tudo isso cai por terra, o que foi produzido a partir do momento em que o caso foi para a mão do juiz Itabaiana. Perfeito, é isso mesmo, né? Tudo cai por terra. Eu tenho conversado com algumas pessoas lá do Ministério Público e isso deu uma desanimada geral, né? Em tese, como é órgão especial, a denúncia está lá. A competência é do Procurador-Geral de Justiça do Rio, Luciano Matos, que ainda não decidiu o que fazer, né? Ele esteve reunido com os seus assessores essa semana para discutir o assunto. Eles estão definindo uma estratégia, mas a princípio eu acho que eles terão de começar do zero, né? Pedindo à relatora do caso no órgão especial que assine todas as medidas cautelares de quebra de sigilo, telefônico, fiscal, digital, tudo partindo do zero. Deu mesmo uma tremenda desanimada no Ministério Público do Rio de Janeiro. Agora, Chico, você falou em novas medidas cautelares, né? Retomada de investigações. No entanto, a questão do foro do Flávio, no caso específico das rachadinhas, ainda está pendente de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, justamente que trata da questão do foro do Flávio nesse episódio. O Ministério Público não pode estar incorrendo em um novo erro, eventualmente, em já pedir medidas cautelares antes da definição desse caso pelo STF? Olha, Maltic, primeiro eu gostaria de dizer que o Ministério Público não considera erro que ele fez, tá? Ele ainda insiste na competência do juiz de primeiro grau, tanto é que existe uma reclamação sobre relatoria do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que deverá decidir definitivamente de quem é a competência. Eu acho que o Procurador-Geral de Justiça do Rio, né, o Luciano Matos, a tendência é ele esperar que essa decisão seja sanada pelo Supremo antes de tomar qualquer medida, até no sentido
de refazer toda a investigação. Explica melhor como é que funciona isso, Chico, porque tem toda essa discussão do foro do Flávio. O Ministério Público, como você disse, entendia, com base numa jurisprudência do próprio Supremo, que no caso de Flávio Bolsonaro, o caso deveria ir para a primeira instância. O STJ entendeu de forma diferente. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes pode ser uma nova reviravolta e ele tem prazo para decidir ou isso pode ficar rolando aí por tempo indeterminado? Carol, essa é uma boa pergunta, mas a resposta é difícil, né? Até mesmo se você procurar um procurador de justiça, um promotor, eu tenho certeza que eles terão dificuldade de responder, porque isso virou uma barafunda, entendeu? Olha bem, existe até um parecer do Ministério Público Federal entendendo, né, que o instrumento da reclamação não seria o mais adequado para o Ministério Público do Rio de Janeiro questionar a decisão que foi tomada pelo TJ sobre a competência no órgão especial. Então, assim, é uma confusão danada. Se, preliminarmente, o Gilmar Mendes entender que a reclamação não é o melhor caminho, eu, sinceramente, não sei como fica. Se a jurisprudência determina que o órgão especial julgue, se vai para uma outra instância, é uma incógnita o que o Supremo vai decidir. Pode ser até que ele rejeite preliminarmente a questão. Agora, em tese, o Gilmar Mendes não teria nenhum prazo, ele já colocou isso em pauta 2 vezes, mas retirou. Há uma expectativa de que até o final do ano, antes do recesso do Poder Judiciário, o Supremo finalmente aprecie essa questão. Chico, vamos relembrar o que pesa contra o senador Flávio Bolsonaro nessas provas que foram produzidas, agora anuladas, mas a gente já sabe que tem muita materialidade reunida pelo Ministério Público, né? Muita materialidade, né? Eu acho que se tiver que partir do zero, refazendo todas as provas, o Ministério Público só vai perder tempo com isso, porque ele já sabe o que vai ser produzido em termos de documentos, né? O Flávio e seus assessores, o Fabrício Queiroz, né, todo mundo que trabalhou no gabinete dele na época de deputado estadual, em tese são acusados de crimes de peculato, de lavagem e organização criminosa pelo uso indevido das verbas de gabinete, dos salários dos funcionários, né? Eles eram obrigados, em tese, segundo a denúncia, a repartir esses salários com o próprio deputado, através de um esquema que era operado pelo Fabrício Queiroz. Funcionários. O jornal O Globo revelou hoje que uma antiga assessora de Flávio confessou aos promotores a prática da rachadinha. A reportagem teve acesso ao depoimento que Luísa Souza Paz deu ao Ministério Público em setembro. Ela admitiu que nunca atuou como funcionária de Flávio Bolsonaro e contou que era obrigada a devolver mais de 90% do salário. Agora, gente, tudo isso aí tem prazo de prescrição, né? Essas acusações em algum momento vão caducar. Eu não cheguei a estudar os prazos, até porque eu não sei qual é o marco zero do crime cometido. Agora, vale lembrar, gente, o seguinte: o prazo prescricional, por lei, ele só é interrompido quando a denúncia é aceita pelo judiciário. E até agora, o órgão especial, por conta desse nó jurídico do caso, o órgão especial ainda não apreciou essa denúncia. E o tempo está correndo a favor dos acusados, né? Quanto mais tempo passar, mais chances essas denúncias terão de caducar. E esse é o problema mais sério que o Ministério Público enfrenta, a meu ver. Chico, os próprios servidores públicos ali que foram listados nessa denúncia são investigados, né, pelo peculato, por participar eventualmente da organização criminosa. Os processos contra essas pessoas também sofrem revés a partir dessa decisão da STJ? Pois é, Maltic, lembrando a você de novo que não existe processo. Existe uma denúncia que ainda não foi aceita, não foi votada pelo órgão especial, que lá é um colegiado, né? Agora,
todos estão numa única denúncia, não existe uma denúncia para cada funcionário. Eu não me lembro exatamente quantos são, mas é alguma coisa em torno de 2 dezenas, né? E eles vão ser julgados em conjunto. Então, todo mundo, de certa forma, fica favorecido por conta desse nó jurídico em decorrência dos prazos prescricionais. Chico, além desse recurso que ainda está pendente de julgamento pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo, o Ministério Público pode apresentar recurso ao próprio STJ? Pode, eu acho que a tendência é apresentar sim, né? Ele como não tem a segurança jurídica de que o Supremo vai, de fato, apreciar essa reclamação, porque preliminarmente o Ministério Público Federal já disse que esse não é o instrumento adequado, é muito provável, né, que o Ministério Público também entre com recurso contra essa decisão tomada recentemente pela 5ª Turma. Agora, boa pergunta, Carol. Essa possibilidade só será analisada depois que o STJ publicar o acórdão da decisão. Ou seja, o Ministério Público quer saber exatamente, claramente, com a publicação do acórdão, o que foi anulado. Agora, Chico, pela sua experiência, se esse caso recomeçar do zero, são mais quantos anos aí de produção de provas? Porque essas denúncias contra o Flávio vieram à tona em 2018, né? O COAF suspeita da movimentação financeira de 75 servidores e ex-servidores de deputados estaduais do Rio. Um ex-assessor de Flávio Bolsonaro recebia salários mesmo em períodos em que estava fora do Brasil. A gente já está em 2021 e o caso voltou a estaca zero. A gente pode ter aí mais 2, 3 anos até que uma nova denúncia seja apresentada? Carol, vai depender do grau de motivação do Ministério Público. Eu acho que em menos de um ano, em tese, eles podem resolver isso, porque é quase uma formalidade burocrática. Eu já disse a vocês, o Ministério Público já sabe o que vai encontrar nessas quebras de sigilo. Então, assim, o problema é que tem toda uma burocracia de decisão, de protocolo, de ofício, de retorno do material. Isso, lógico que vai atrasar, mas não precisa atrasar tanto, porque o processamento desses dados, né, ele já está resolvido. A questão é meramente burocrática, de formalizar as provas junto ao órgão especial. Então não é tanto tempo assim. Chico, qual é o nível de mobilização hoje? Você já falou que os promotores de alguma forma ficam desanimados, né? Estão em certo desânimo com relação a isso. Agora, esse desânimo, na sua avaliação pelo que houve, é suficiente para que eles não tenham tanto empenho como tiveram 2, 3 anos atrás para dar início a essas investigações? Eu acho que vai influenciar sim, Maltic, porque tudo isso gerou uma grande insegurança jurídica, né? Já não sabe mais onde eles estão pisando. Os próximos passos eles já sabem que vão encontrar também a mesma resistência. E isso tira um pouco da motivação, não tenha dúvida. Eu não estou dizendo isso de opinião própria. Eu estou dizendo isso porque depois que eu recebi essa decisão do STJ, eu consultei alguns promotores e procuradores e percebi claramente que tudo isso está gerando uma grande insegurança que pode, de certa forma, afetar a motivação do Ministério Público no curso dessa investigação. Vamos falar agora da ação do Ministério Público, que retomou os depoimentos da investigação da suposta prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Ô Chico, além do Flávio, o Ministério Público do Rio também investiga a suspeita de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. E nesse caso não tem essa dúvida sobre foro, né? Porque ele é vereador. É um caminho também para tentar avançar nessa investigação, uma vez que as evidências mostram que esse esquema de rachadinha ele se estendia pelos diferentes gabinetes da família, inclusive com os mesmos servidores transitando entre diferentes gabinetes? Bom, Carol, como se trata de um vereador, eu acho, né, e ninguém tem mais certeza de nada nessa história, que a competência é do juiz de primeiro grau. Salvo engano, se está num juízo especial.
vara especializada em crime organizado, né? E o juiz de lá já deferiu as quebras de sigilo. Agora, até onde eu sei, estava meio parado também, né? O Ministério Público, no caso o promotor competente, estava aguardando a chegada das provas, né, produzidas pela quebra de sigilo. Até onde eu sei, até bem pouco tempo atrás, essas provas ainda não tinham voltado das instituições, né, Receita, bancos e tal. Mas, em tese, são casos distintos, porque, inclusive, são várias distintas também. Mas a linha é a mesma, né? O uso de salários de servidores da Câmara Municipal em benefício pessoal do vereador. Essa é a suspeita, mas ainda não existe denúncia, não existe uma acusação formal. Chico Otávio, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Chico, um grande abraço e uma ótima semana. Obrigado, adorei. Valeu pela força. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.